Você chegou a cobrir, por exemplo, a morte da Daniela Pérez em 92? Cobri. Cara, e você sabe que a morte da Daniela Pérez foi um negócio muito doido, assim, né? Porque eu tinha um telefone... Naquela época não existia, assim, existia assessora de imprensa, mas os artistas e os executivos de TV, eles eram muito mais próximos, né? Entendi. Então você não tinha tanto filtro, né? Hoje, para você chegar na Fernanda Montenegro, você tem que passar por um empresário, passar por um assessor, por um estilista, você passa... Tem 80 pessoas até chegar na Fernanda Montenegro, Entendi. né? E eu tinha um telefone que era da casa do Walter Clark, que alguém me deu. Que era padrinho de casamento da Daniela Pérez com o Raul Gazola. E que tinha sido diretor da Globo e tal, né? E aí ele tinha passado pela Band e tal. E aí eu resolvi ligar, tava tendo uma reunião lá grande na Jovem Pan. No meio da tarde eu liguei, puf, ele atendeu. E aí eu lembro até hoje, tava eu e Pedro Bassan, que hoje é repórter da Globo. Da Globo. Também tava começando na Pan, um olhou pro outro e falou, e agora? Ele falou, vamos botar ao vivo isso, né? E aí a gente plugou ao vivo e ele começou a contar a história do casal, de como que tava, como que eram os testes, todo aquele bastidor ali. E aí a gente tinha uns 10 minutos de entrevista, alguém foi lá na reunião contar pro vice-presidente, olha, botaram e o cara tá falando um monte lá. E aí essa entrevista durou acho que quase 1 hora, a gente se ficou com o Walter Clark, aí foi colocando e tal. Então eu lembro muito disso da cobertura da Daniela da morte, Pérez, né? E o documentário que há pouco tempo saiu, e é o documentário da HBO, né? Mais visto no mundo. O que você achou? Cara, você sabe que eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu, que toda vez que você fala da morte da Daniela Pérez, você tá olhando o fato, né? Então você vê ali os assassinos, você vê a Daniela Pérez, você vê a Glória Pérez, você vê tudo aquilo, né? E eu acompanhei aquilo noticiando. Então, você sabe, o documentário, eu me vi no lugar do Raul Gazola. O documentário conseguiu colocar a gente por dentro ali. Então, assim, eu lembro o primeiro episódio, na hora que que a Glória e o Raul começam a contar, mas aí tava demorando para chegar em casa. Não tinha celular na época. Eu liguei para não sei aonde. Eu liguei para atriz tal que botava o toque do telefone mais baixo para ela poder dormir. É verdade, a Marlu Bueno, né? Então, do jeito que eles fizeram essa narrativa, você vê um outro lado. Você entra numa forma que gera incômodo. Eu fiquei sem dormir 2 dias pensando, porque é muito forte. Muito forte. Porque até mesmo um pouco antes do Marcelo Rezende morrer, o Guilherme de Pádua concedeu uma entrevista pro Marcelo e ele insistiu na mesma coisa, né? De que ele foi conversar com a Daniela e a Paula só foi junto para ver como era. E quando a Glória começa a contar o verdadeiro motivo, né? Da maneira brutal e fútil que ela morreu, você fala, gente, isso é um absurdo do absurdo do absurdo. Esse cara deveria ser prisão perpétua sem nenhuma dúvida, né? E não sair depois de 6 anos, né? Como ele saiu depois de cumprir uma pena pequena. Mas é um documentário importante, mas é dolorido. Mesmo anos ele depois. Te coloca nesse lugar, sabe? Ele não te põe fora, ele te puxa pra dentro. Você participa, né? E você tem alguma convicção do que aconteceu ali? Aquele assassinato, assim, o que você imagina? Eu acho que ali é aquele momento que foi um descontrole geral. Não naquele momento, né? Vem de tudo, sabe assim? Vem de todas as ilusões. Existe um negócio, meu pai me falava um negócio que assim, a gente tem que controlar o monstro que existe dentro da gente. E ele aparece pelo ego, pela vaidade. Então eu fui aprender, a gente vive numa área que é muito vaidosa, né? Sim. Então você vai perdendo a cabeça, né? Então assim, vai desde o Guilherme achar que o papel era pequeno, ele cresce, aí ele tá próximo da filha da autora, pensa em tirar uma vantagem aqui, aí tem a mulher com o ciúme doentio e aquilo entra tudo junto ali. Então, assim, você perde o controle, né? Era um monstro dentro de você. Né? Então, eu acho que a gente tem esse exercício, sabe? Que é a gente sempre se puxar para a realidade. Falar, opa, espera aí. Baixa a bola. Baixa a bola, baixa a bola. Porque foi tudo colocado no liquidificador e aconteceu o que aconteceu, né? Tudo bem que se ele não tivesse sido pego, por exemplo, ele seria o herói, né? Porque foi o último a filmar com ela, foi visto saindo do estacionamento com ela, foi abraçar o Raul Gazola na delegacia. Não existem crimes perfeitos. Então. Né? Isso não sempre... E eu acho que o bacana desse documentário é isso. Foi mostrar né? isso. É mostrar que não tem... E hoje, então, pior ainda, né? Nossa, porque hoje a gente é registrado o tempo todo, né? Sim, o tempo não tem mais. Fala assim, vou cometer um crime e ninguém vai descobrir. Não. Black Mirror.